esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos num tempo de silêncio. Também as crianças. Hoje tem muita criança na igreja. Também vocês, criançada, inclinem a cabecinha, feche os olhos e rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Espírito Santo que nos torne capazes de compreender tudo que a palavra hoje revela para nós. Que o Espírito Santo nos faça compreender e viver essa palavra. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, especialmente vocês que celebram o sétimo dia, de pessoas queridas, nos reunimos nesta noite para celebrar o mistério da nossa fé. Nós estamos caminhando com Jesus ao longo desses domingos, através do Evangelho de Lucas. Na sequência dos domingos anteriores, domingo passado nós ouvimos aquele relato de Jesus convidado para uma ceia na casa de um fariseu, e entra na casa uma mulher conhecida como pecadora. E ela usa todo um rito de acolhida e de entrega da vida dela nas mãos de Jesus, e até de confissão dos pecados dela. Nos outros domingos vimos Jesus ressuscitar o filho único da viúva e Jesus curar o empregado do oficial romano. Hoje, nós nos encontramos com Jesus rezando num lugar retirado. Vamos lá? Tomem o seu folheto aí, o número 9. O Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 24. Começa o texto dizendo assim, leia comigo. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Para lá. Se você chegar na sua casa
abrir sua Bíblia e pegar o Evangelho de Lucas e olhar o que aconteceu antes que fez Jesus querer se retirar para um lugar afastado para rezar. É muito importante essa informação. O que aconteceu que fez Jesus tomar os discípulos e ir para um lugar retirado para rezar? Você vai conferir lá hoje e vai ver exatamente que o que aconteceu antes desse texto foi a cena da multiplicação dos pães. Jesus estava pregando o Evangelho, uma multidão, mais de 5.000 homens diante dele, sem contar mulheres e crianças, o escuta. Chega o fim do dia, tem aquela cena bonita da multiplicação dos pães. Termina a multiplicação dos pães e acontece uma situação desconfortável para Jesus. O ano passado nós vimos isso muito demoradamente com o Evangelho de Marcos. Depois que Jesus multiplicou os pães, a multidão encantou Jesus num canto, e Jesus fugiu da multidão, porque a multidão queria fazer Jesus virar o quê? Diz alto. A multidão queria fazer Jesus virar o quê? Grita. Rei. E o Evangelho de Marcos diz assim: mas Jesus, saindo discretamente, continuou sua missão. A multidão que recebeu pão e peixe quer fazer Jesus virar rei, e aclamando Jesus rei, dando um trono para ele, pagando impostos para ele. Ele vai dar cesta básica para todo mundo, renda cidadã, bolsa escola, e a multidão vai ficar o resto da vida sem trabalhar. Entendeu? A cena que nós estamos vendo hoje ocorre depois daquilo. Jesus multiplica os pães, a multidão entusiasma, porque já viram os milagres, a multidão já viu os milagres dele, da ressurreição, do menino, da cura do empregado. A multidão entusiasmada quer aclamar Jesus rei, mas ele vai para um lugar retirado rezar, e os discípulos vão juntos. Lá, nesse lugar retirado, Jesus propõe aos discípulos uma avaliação. Vamos ver? Então, todo mundo comigo? Então, Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que sou eu? Jesus fala: moçada, estamos trabalhando muito, vocês estão acompanhando os milagres, as curas, a minha pregação, o meu ensinamento, mas vocês que ficam no meio do povão, o que vocês estão ouvindo o povo falar sobre mim? O que o povo está dizendo sobre mim? Os discípulos fazem um relatório catastrófico. Dizem para Jesus: Senhor, olha, a multidão está dividida, cada um tem uma opinião diferente. Vamos ver? Versículo 19. Eles responderam, toda a igreja comigo: uns dizem que és João Batista, outro que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Jesus, o povo está meio noiado, o povo não está entendendo muito bem quem é o Senhor, não. Uns pensam que é João Batista ou Elias, João Batista que foi decapitado agora há pouco por Herodes, num banquete, vamos celebrar essa semana. Outros pensam que é Elias, um profeta de 800 anos atrás. Outros pensam que o Senhor é algum dos profetas antigos que ressuscitou. Mas não está claro, como hoje também pode não estar claro. Irmãs e irmãos,
se perguntar a cada um de nós, o que você tem visto na sua casa, no seu trabalho, na rua? O que o povo fala sobre Jesus? Nós vamos responder como os discípulos, para quem nos perguntar isso e dizer: olha, o povo fala tanta coisa maluca sobre Jesus lá fora, ou a gente vai dizer: não, está clarinho para todo mundo quem é Jesus? Como é que está aí a compreensão que o povo tem de Jesus? Está boa ou precisa melhorar? Tá bom. Muito. São opiniões, palpites. Ninguém fala de Jesus a partir de uma experiência pessoal, de conhecimento, de convivência com Ele, de relação com Ele, de descoberta através dos seus gestos e das suas palavras. Ninguém entende quem Ele é. E é isso que Jesus devolve agora a pergunta para nós. Versículo 20. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Para lá. A pergunta é: lá fora, está claro para o povo quem é Jesus? Muita gente na igreja respondeu que não. E aqui dentro, está claro para nós aqui dentro da igreja quem é Jesus? Ou precisa melhorar? Muito. Muito. Quando eu vou celebrar em comunidade pequena, que dá para soltar a palavra, eu gosto de fazer essa pergunta e deixo o pau quebrar. E o povo empolga e fala tanta coisa, e eu vou ouvindo e percebendo que a resposta que as pessoas dizem hoje dentro da igreja é muito parecida com a resposta que a gente ouve lá fora. É a mesma. O mundo, mesmo nós dentro da igreja, falamos um monte de coisas sobre Jesus, que deveria ser falada sobre os profetas que já morreram, foram enterrados, os reis, as rainhas, os grandes personagens da Bíblia. Mas a opinião nossa sobre Jesus, quem Ele é, e em que Ele se diferencia do resto, nós temos muita dificuldade em estabelecer essa clareira. Por quê? Precisamos ver quem é Jesus. Ele vai dizer. Nós escutamos pouco, mas escutar não basta. Nós precisamos fazer uma experiência de relação com o Senhor. E dizer para as pessoas: olha, Jesus, que eu experimento na minha vida. Jesus, aquele que fala comigo, que me ensina, que me educa. Aquele que dirige a minha vida. Aí a gente dá o testemunho. Aí a gente não erra não. Quando a gente dá opinião, ouviu dizer, viu falar, é mais perigoso. Quando Jesus pergunta: e para vocês, quem eu sou? Pedro, o primeiro chefe da igreja, o primeiro papa, responde pela igreja. Vamos ver? A resposta de Pedro. Pedro respondeu. Brada a igreja, que Pedro respondeu? O Cristo de Deus. Quem eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Agora, essa resposta, ela ainda é uma resposta de um conceito que pode estar na razão. Ela ainda precisa ser exercitada e testificada na vida. Quando Pedro responde: tu és o Cristo de Deus, versículo 21, leia comigo. Olha o que Jesus faz. Leia. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. Ah, Jesus, não dá para entender o Senhor. O Senhor pergunta a gente responde, e o Senhor proíbe severamente. O Senhor impõe para nós um silêncio. Proíbe severamente que a gente conte isso a alguém. Por que é que Jesus diz isto? Porque não basta dizer,
Não basta saber, é preciso experimentar. Se você ler do capítulo, nós estamos hoje no capítulo 9, a partir do versículo 18. Se você pegar o Evangelho de Lucas na sua Bíblia e marcar lá quantas vezes alguém já falou sobre Jesus, você vai ter algumas surpresas boas. Eu recordo rapidamente algumas delas. Já no primeiro capítulo, o anjo anuncia a Maria: aquele que de ti vai nascer será o Salvador do mundo, o Filho de Deus. Depois, na noite de Natal, os anjos dizem aos pastores: hoje nasceu para vós o Salvador do mundo. Depois, quando Maria vai visitar Isabel, Maria grávida, antes do nascimento de Jesus, Isabel escuta a saudação de Maria e fala: bendita aquela que acreditou, a mãe do meu Senhor me veio visitar. Ela chama Jesus de meu Senhor. Jesus nasce, é apresentado no templo por São José e Nossa Senhora. O velho sacerdote Simeão pega o menino e diz: agora meus olhos, agora, ó Senhor, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Jesus cresce, começa a missão dele, pregando numa sinagoga. Tem um homem possuído pelo demônio, está fazendo um bagulho danado dentro da sinagoga. Jesus fala: silêncio, e sai dele. O homem possuído, o espírito imundo que está no homem diz assim: eu sei quem tu és o santo de Deus. Então, nós estamos aqui no capítulo 9. Maria sabe quem é Jesus, Isabel, o sacerdote Simeão, os anjos já declararam quem é Jesus, até os demônios já falaram quem é Jesus. Mas a igreja, pelos lábios de Pedro, agora confessa quem é Jesus, o Cristo de Deus. A palavra Christos, em grego, corresponde à palavra Messias, em hebraico, que significa o ungido, o enviado, o Salvador, que tem a ver com todas as promessas do Antigo Testamento, da intervenção de Deus na história. Pedro responde: tu és o Cristo de Deus. Jesus proíbe severamente que contem a alguém. Versículo 22. Agora Jesus acrescenta uma coisa séria, que você vai entender por que é que Jesus proibiu que eles contassem. É por causa do que vem agora. Leia comigo, versículo 22. E acrescentou: vamos? O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Olha, Pedro, você disse que eu sou o enviado, o Messias, o Salvador. Jesus se dá um título e diz: o Filho de Deus, o Filho do Homem, vai sofrer, vai ser rejeitado, vai ser morto, vai ressuscitar. Então, vocês guardem esse segredo. Vocês vão caminhar comigo, vocês vão passar comigo pela cruz. Da cruz vocês vão comigo ao túmulo. E quando eu ressuscitar, aí publicamente vocês contam para todo mundo que vocês conviveram 3 anos comigo, que vocês experimentaram, me conhecem, sabem quem eu sou, viram meus gestos, minhas ações, minhas palavras. Vocês são testemunhas de quem eu sou. Mas tem uma informação importante. Jesus fala que ele vai sofrer e ser rejeitado pelos anciãos. Quem mais? Ou a igreja reage?
pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Esses três grupos, essas três ordens hierárquicas, compunham lá na terra de Jesus, em Jerusalém, um conselho, um tribunal, que chamava Sinédrio. Esse tribunal era formado pelos anciãos, que era um representante de cada clã, de cada família tradicional das tribos antigas, do sul de Israel. Esse sinédrio era formado pelos ex e o atual sumo sacerdote. De tempo em tempo trocava o sumo sacerdote, do jeito que a gente troca o bispo e o papa. Então ficavam os ex-sumos sacerdotes e o atual ficava no conselho. E os mestres da lei. Era um grupo de 71 homens. Eles tinham o papel de tudo o que acontecia de ordem e desordem na sociedade. O povo entrava com requerimento, pedia uma sessão no sinédrio para acusar alguém, para reivindicar um direito próprio. Aquele conselho de 71 homens se reunia, apresentava a acusação, apresentava a defesa, e depois aquele conselho votava. Jesus fala: olha, vocês estão me seguindo, estão empolgados, eu ressuscitei morto, eu curei doente, eu multipliquei pães, mas aquele grupo mais importante que tem dentro da religião e da sociedade de Israel, chegando comigo em Jerusalém, eu vou sofrer, vou ser rejeitado, eu vou ser morto e vou ressuscitar. Então quem é Jesus? Repita comigo. Jesus. Levante a sua mão para o céu, responde que isso é sério. Se alguém um dia te perguntar quem é Jesus, para o resto da sua vida, você vai responder isso. Jesus é aquele que sofreu por nós, foi rejeitado por causa de nós, morreu por nós, e ressuscitou para dar-nos vida. Amém. A partir de hoje, se alguém te perguntar quem é Jesus, você não vai ficar contando lorota. Você não vai ficar inventando historinha que você viu na televisão, no Zap Zap. Você vai dar testemunho de Jesus que você ouviu dos lábios dele. Jesus é aquele que sofreu por mim, foi rejeitado por causa de mim, que morreu por mim e que o Pai o ressuscitou. E pela ressurreição dele, nós alcançamos a vida em plenitude. Tá claro? Tá claro? Jesus não se confunde com nenhum outro guia, nenhum outro líder espiritual de nenhuma outra religião, nenhum personagem do Antigo Testamento. Ele é único, porque ninguém morreu e ressuscitou como Jesus, para a salvação do mundo. Os personagens que não morreram, como Elias, foram arrebatados para o céu, foram levados para o céu. Isso é mais como prêmio pela virtude dele. Mas quem continuou aqui na margaça. Jesus não. Ele morreu e ressuscitou para mudar tudo aqui. Agora, tem uma coisa. Assim que Jesus fala para Pedro e para a igreja quem ele é, Jesus fala também para a igreja e para você. Quem é você? Tome comigo. Versículo 23. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Para lá. Jesus anunciou. Levanta a cruz.
Jesus anunciou a paixão dele e anunciou também a sua paixão. Presta atenção nisso. Tem muitos pregadores enganando muitos cristãos no mundo, dizendo: vem para a igreja que você vai receber um milagre poderoso e vai ficar livre de tudo quanto é tipo de sofrimento. Jesus fala: se você quiser me seguir, você renuncia a si mesmo. Tome a sua cruz. Não é só tome a sua cruz, tem que fazer o quê? Tome sua cruz, o que está escrito lá? Siga. Tome sua cruz o quê? Cada dia. E depois? Siga-me. Siga-me. Irmã, irmão, presta atenção na sequência do que Jesus pede. Primeiro, para seguir Jesus tem que renunciar a si mesmo. O sucesso dos pregadores hoje das igrejas, também na igreja católica, o sucesso do dízimo de uma igreja, é um padre, um pastor dizendo: vem para cá porque aqui você vai ter a bênção e realizar seus sonhos. E Jesus diz assim para os pregadores: mentira! Se você quiser me seguir, você renuncia seus sonhos, você renuncia a si mesmo, você renuncia a seus desejos, seus projetos, suas ambições, renuncia a si. Eu tenho dito que muito pai e mãe destrói a fé dos filhos quando os filhos vão se tornando adolescentezinhos e começam a chorar porque eles não têm o que eles queriam, e começam a dizer que eles têm sonho de ser isso e aquilo, e o pai e a mãe falam assim: vamos para a igreja que o papai do céu vai te abençoar, você vai conseguir tudo. Mentira! Porque quando a criança chega na igreja, a primeira coisa que Jesus vai pedir a ela é: se você quiser me seguir, criança, faça o quê? Renuncie a si. Eu vou apelar. Pode? Um exemplo mais fácil, apelativo, para que ninguém saia com dúvida dessa igreja sobre o que é a renúncia de si. O mundo de hoje prega para os esposos e as esposas, para os pais e mães: deixa de ser besta. Você já perdeu anos da sua vida por causa desse marido, dessa esposa. Você perdeu anos da sua vida por causa desses filhos. Deixa isso para lá e vai ser o quê? Feliz. Tem muito homem velho perdendo o juízo que sobra da cabeça, porque aparece uma piriguete na vida dele. Ele chuta o balde com tudo, porque um filho de uma mãe boa, de um amigo que é amigo do cão, buzina no ouvido dele dizendo: você tem direito de ser feliz. E ser feliz é: jogue fora essa cruz sua, essa esposa que só reclama, esses filhos que só pedem. Ou fala para vocês mulheres: jogue fora esse povo que só te aborrece da sua casa. Deixa de ser besta, você tem direito de ser feliz. Jesus fala hoje para mim, para você e para aqueles que nos dão esse conselho: deixem de ser tontos. Tenham coragem de renunciar a si mesmo, de pegar esses desejos, essas vontades, essas fantasias que não devia mais estar na cabeça de um homem velho e de uma mulher velha. Devia ter juízo na cabeça e dizer para esses desejos e essas ambições todas: eu, por causa de Jesus, posso renunciar a esses desejos, a essas vontades, a isso que eu tenho muita vontade e tentação para fazer.
por causa de Jesus eu posso renunciar a isso e tomar a minha cruz cada dia e todos os dias levantar, fazer o nome do Pai e abraçar a minha cruz e cuidar do meu casamento e da minha família e trabalhar o dia inteiro e voltar para casa, não ir para o boteco, mas voltar para casa para cuidar da família e da minha missão que o Senhor confiou a mim. Está claro o que é renúncia de si mesmo? Está claro? Não precisa baixar o nível mais do que isso não, né? Então está claro. Então, o santo de agora há pouco tempo, São João Paulo II, nos anos 80 e 90, estava tendo na Igreja Católica uma influência muito perversa de pregadores, fazendo uma linha meio parecida com os evangélicos, de dizer, vem para a igreja que você vai conseguir tudo que você quer. São João Paulo II escreveu para os bispos e para os padres assim, não! A igreja não é o lugar onde a meninada vai, os homens e as mulheres vão para conseguir uma proteção divina, para realizar os seus desejos. A igreja não é um lugar que está a serviço de realizar desejos. A igreja é o lugar onde as pessoas aprendem a educar os desejos e a renunciar a desejos. Está notando a diferença, igreja? Está notando? Então, primeiro, não caia na besteira. Você aguenta segurar? Não caia na besteira de amanhã, segunda-feira, querer pegar a sua cruz e seguir Jesus, sem antes fazer uma coisa mais importante. Segura, Michel. Antes de abraçar a sua cruz, você tem que renunciar a si mesmo. Tem noção do que é isso? O Papa Bento e o Papa Francisco, agora o atual, nosso Pedro, o Papa Francisco tem dito que a coisa que mais ameaça o mundo e principalmente as novas gerações de hoje é uma busca desenfreada pelo bem-estar. Todo mundo só pensa no bem-estar. Até quando vai para a igreja, pensa no bem-estar. Que tipo que é o banco da igreja? Se tem ar-condicionado? Que tipo? É o conforto. Se vai a pé para a Trindade, leva uma mochila com tanto trem e com comprimido para não sentir dor nenhuma. Isso é bem-estar? O mundo de hoje não conhece o que é sacrifício, o que é renúncia de si, o que é passar uma semana com o joelho, com o pé doendo, porque fez uma caminhada penitencial. Não, a gente tem que apagar qualquer desconforto. Diz o Papa Francisco, essa é uma das maiores ciladas diabólicas para o mundo de hoje. Renunciar a si significa pôr em segundo plano o meu umbigo, meus sentimentos, meus desejos. Pôr em primeiro plano o projeto de Deus para mim. Isso é abraçar a cruz. Aí, quando você renuncia a si mesmo e abraça a sua cruz, acontece uma coisa sobrenatural. Ninguém é doido de falar que carregar a cruz é a coisa mais gostosa do mundo. Mas acontece uma coisa sobrenatural. Porque embora a cruz seja cruz, e cruz vai ser sempre sinônimo de sofrimento. Mas mesmo sofrendo, quando você faz uma renúncia de si, e abraça o plano de Deus da sua vida para você, sua missão como pai, mãe, esposa, esposo, como filho, nos estudos, no trabalho, na ajuda da casa, você vai dar conta de mesmo nos momentos mais frágeis da sua caminhada na cruz, e com a sua cruz, igual Jesus,
está lá na pior, quase morrendo, ele olha quem está espancando ele na cruz e eleva a oração para o Pai: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Está no pior e no extremo momento de dor, de desolação e de abandono: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando você faz a renúncia de si, fica do lado da cruz de Jesus para o povo ver. Que você veja agora a sua, cuidado. Que você veja agora a sua cruz aqui e a cruz de Jesus. Ele renunciou a si mesmo? Ei, igreja, tenha dó, né? Você não vai dar uma respostinha sem vergonha dessa, sem reagir. Levanta a sua mão e responda com vigor. Jesus renunciou a si mesmo? Sim. Levante a sua mão e diga comigo: Jesus renunciou a si mesmo. Jesus renunciou a si mesmo. Mesmo sendo Deus, Mesmo sendo Deus, se fez um de nós. se fez um de nós. Mesmo não tendo pecado, Mesmo não tendo pecado, foi humilhado na cruz, foi humilhado na como o cruz, maior pecador. como o maior pecador. Jesus renunciou a si mesmo. Jesus renunciou a si mesmo. O seu corpo, O seu corpo, a sua vida, a sua vida, a sua saúde, a sua saúde, por causa, por causa, diga, por causa da vontade do Pai. da vontade do Pai. Põe a mão no seu coração e diga: salvar-me. Salvar-me. Eu sou a causa das renúncias de Jesus. das renúncias de Jesus. Foi para me salvar Foi para me salvar que ele renunciou a si mesmo. que ele renunciou a si mesmo. Olhe para a cruz. Estenda a sua mão aqui para a cruz e diga: a cruz de Jesus, A cruz de Jesus, que ele tomou sobre si, que ele tomou sobre si, é a minha salvação. é a minha salvação. Essa é a cruz de Jesus. Essa é a cruz de Jesus. O peso sobre os ombros de Jesus O peso sobre os ombros são de os Jesus meus pecados. são os meus pecados. O sangue na cruz derramado O sangue na cruz derramado é para lavar meus pecados. é para lavar meus pecados. É por mim, É por mim, é por nós é por nós que ele tomou a cruz. que ele tomou a cruz. Amém. Amém. A sequência: renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga Jesus. E não siga Jesus resmungando, lamentando, chiando, não. Eu vou mostrar uma coisa agora para os irmãos e irmãs que está na palavra, que eu tenho certeza que vai causar mas grande mexida em cada um de nós. Quando você perde a capacidade, a coragem, a disposição para fazer renúncia e abraçar a sua cruz, acontece uma coisa pavorosa na sua vida. Tome a primeira leitura. Número 8 do seu folheto. Desculpe, número 6 do seu folheto. Da profecia de Zacarias. Quando você perde a coragem de fazer renúncia, quando você deixa de abraçar a sua cruz cada dia, acontece uma coisa pavorosa na sua vida. Da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor. Leia comigo. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim. Para lá. Quando você deixa de fazer renúncia, quando você deixa de abraçar sua cruz, você deixa de olhar para Deus. Quando você deixa de fazer renúncia, a primeira coisa que você perde na sua vida, Deus fala que vai derramar sobre a casa de Davi e sobre Jerusalém um espírito de quê? De graça e de oração. Quando você deixa de fazer renúncia,
e de tomar a sua cruz para seguir Jesus, a primeira coisa que você perde é a graça de Deus. Perde mesmo. Perde mesmo. Você pode ir na igreja todo dia, mas se você perde a coragem para fazer renúncia, perde a capacidade e a coragem de tomar a sua cruz cada dia, você perde a graça de Deus. Perde. A vida fica sem graça. Para não usar um palavrão mais extravagante, fica desgraçada. Sem graça. E aí, quando você perde a graça, ocorre uma coisa horrorosa na sua vida. Você não reza mais. Você não tem mais o espírito de oração. Você reza, mas não experimenta consolo de Deus em você. Você acorda à noite, de manhã, de tarde, vai na missa. Você está numa celebração da Santa Missa, mas para você não faz a menor diferença de nada, porque você perdeu a graça. Perdeu o espírito de oração. Por isso é que você não sente mais nada. Hoje, você tem que dizer ao Senhor: Senhor, devolve-me a capacidade, a coragem, o discernimento, devolve-me o vigor, devolve-me o entusiasmo para renunciar a mim mesmo, para empurrar eu mesmo para lá, para tomar a minha cruz e te seguir. Imagine, eu vivo brincando com isso, não é? Se a gente pôr um carro de som na rua dizendo: irmão, irmã, venha hoje para a igreja, tal hora, o padre fulano de tal, ou o pastor fulano de tal, vai ajudar você a experimentar a maior alegria na sua vida de renunciar a você mesmo, de tomar a sua cruz e seguir Jesus. E imagina se essa igreja vai lotar, se isso vai render dízimo. Volta ao Evangelho. Volta ao Evangelho. O final do Evangelho. Presta atenção numa coisa. Jesus anunciou a paixão dele e imediatamente anunciou a paixão da igreja. Jesus anunciou o sofrimento dele e imediatamente anunciou o nosso sofrimento. A vitória dele é a ressurreição. A nossa vitória é seguir a ele, carregando a nossa cruz. Versículo 24. Leia comigo, toda a igreja, bem bonito. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. No Salmo nós cantamos, não é? Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Não, eu não estou aqui para pedir para saúde, sucesso, conquista das coisas do mundo. Eu estou aqui para pedir ao Senhor Deus que eu nunca fique fora do amor dEle, porque o amor dEle vale mais do que saúde, do que a vida, do que sucesso, do que as conquistas mundanas. O amor dEle, se faltar na minha vida, eu posso estar na fartura que for e me sentirei na miséria. Se o amor dEle não faltar na minha vida, as tribulações que vierem, as dificuldades que vierem, a escassez que vierem, serão grandes, mas o amor dEle transbordará em mim, e qualquer pouquinho que eu tiver, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Irmã, vocês esposas e esposos, hoje terminou a missa de manhã, teve duas cenas muito curiosas e eu termino com elas. Termina a missa, eu estou lá na porta como faço sempre, despedindo das pessoas. Uma senhora chega em mim, diz assim: padre,
Hoje Jesus disse para mim a renúncia que eu tenho que fazer. Padre, eu tenho que fechar minha boca. Ela torceu assim. Fechar minha boca. Eu tenho que parar de reclamar e de falar de certas coisas que eu vivo falando. Legal isso, né? Qual é a renúncia que cada um tem que fazer? Cada um tem que descobrir na sua relação com o Senhor. Aí despedir as pessoas. Aí chega um senhor e me abraça, enche o olho d'água, põe a minha mão no ombro dele e fala: faz uma oração para mim. Porque a renúncia que eu tenho que fazer é criar coragem de chegar lá em casa e falar umas coisas que eu estou correndo para não enfrentar e para não falar o que eu devo falar. Eu fico querendo ficar só no meu conforto e eu não enfrento os problemas. Está vendo? Que a medida de cada um é um mistério, é um segredo da sua relação com Jesus. Para uns a renúncia é: para de resmungar e de falar dos outros. Para outros a renúncia é: pare de ficar calado como se o problema da sua casa não fosse seu. Enfrenta, fala, venha o sofrimento que vier, converse sobre as coisas na sua casa. Mas esse discernimento é um segredo seu com o Senhor. Fique com Ele agora e fale com Ele, para Ele te ajudar. Incline a sua cabeça, feche os olhos, põe a mão no seu coração e peça a Jesus a graça de você acolher o sofrimento dele, você acolher tudo que ele sofreu por você, você receber no seu coração tudo que ele enfrentou de rejeição por causa de você. Fale para Jesus que você quer acolher a morte, a dor, o sofrimento que ele passou por você, o sangue que ele derramou para te salvar. Fale para Jesus que você quer acolher a ressurreição dele como o maior dom do céu para a sua vida. Fale para Jesus dizer para você o que é que você hoje, saindo daqui, tem que criar coragem e renunciar a partir de hoje. Que força que você vai precisar para cada dia tomar a sua cruz e seguir Jesus. Converse com Ele. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem o que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama
bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tem sentido, ainda que nunca me reveles. ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. pois sou teu melhor amigo. Vamos cantar? Ninguém te ama, Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. A igreja, ninguém. Ninguém te ama. A igreja? Ninguém te ama. Olhe para a cruz, foi por ti, porque te amo. Foi por ti, porque eu te amo. Todos de pé. Ninguém te ama como eu. O coral continua o refrão a meia voz. A igreja estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor renunciou, por tudo que o Senhor deixou de lado, considerando a coisa mais importante, fazer a vontade do Pai, trazer a salvação para mim, a salvação para todos nós. Muito obrigado, Jesus, porque eu sou, porque nós somos a grande causa da sua renúncia, a causa da sua cruz, do seu sofrimento, da sua rejeição, da sua morte, da sua humilhação. Muito obrigado, porque o Senhor renunciou tudo e se humilhou até a morte, e morte de cruz, para nos salvar. Obrigado, Senhor. Põe a mão no seu coração. Diga comigo, Jesus, ajuda-me hoje a descobrir em minha vida, no meu dia a dia, quais são as renúncias que eu preciso fazer todo dia, das propostas do mundo, do pecado, das ciladas do mal, das forças do mal, tudo que me afasta de ti. Ajuda-me a renunciar até coisas boas, que são boas para mim, mas me afastam da cruz e da missão que o Senhor me deu. Senhor Jesus, ajuda-me todo momento a ter coragem de abraçar a minha cruz e unicamente te seguir. Ajuda-me, Senhor. O Senhor sabe o que me ameaça de fazer renúncia e de abraçar a minha cruz e te seguir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero pôr a minha vida nas suas mãos e abraçar a missão que o Senhor confiou, cuidando de mim, da minha família, cuidando do mundo,
para que em tudo eu só te ame e te sirva de todo o coração, hoje e sempre. Amém. 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 Amém.